Não percamos tempo, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, Mateus 1, versículo 18 a 25. O título que está aí na Sociedade Bíblica, o título da Sociedade Bíblica é O Nascimento de Jesus Cristo. Eu coloquei como título dessa pregação algo mais parecido com o que Spurgeon relatou, e basicamente é o nascimento do Rei Jesus. O nascimento do Rei Jesus. Fique atento à palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim, Mateus 1, versículo 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E aí grave bem essas palavras, coloque em negrito, marque em sua Bíblia, marque em seu coração. Olha o que ele diz: porás o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, vamos repetir juntos? A partir do porquê, vamos juntos? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu estou lendo na versão Ara, tá certo? Tem alguns que estão com uma versão diferente. É isso, em inglês? Em inglês já é diferente. Está com versão diferente? Qual é? NVI ou NAA? NTLH. Interessante. Então aqui, como é que ele diz aí? Ara. Almeida Revista Atualizada. Se você pesquisar talvez no aplicativo da Bíblia apareça. Ou NAA, que é um pouco mais próximo. É a atualizada da Almeida, né? É a nova Almeida atualizada. A NAA é muito boa também. Mas então ele salvará o seu povo dos pecados deles, irmãos. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E ele vai citar agora Isaías capítulo 7, versículo 14, quando ele diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou Deus entre nós. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós voltamos a Ti em oração, Senhor Deus, para dizer que Tu és santo. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor interviu na nossa história miserável, Senhor Deus, destinada à condenação a qual nós merecíamos. Mas, Senhor, que evento sublime, sobrenatural, extraordinário, Senhor. O Senhor mesmo levantou sábios do Oriente para virem adorar o Teu Filho. O Senhor mesmo chamou, Senhor Deus, pastores nas campinas próximas a Belém, Senhor Deus, para adorarem o Teu Filho. Os anjos adoraram o Teu Filho naquele dia. As estrelas, os corpos celestes, o universo certamente contemplou todas essas coisas. Ó Deus, o evento mais importante de toda a história, pelo menos até aquele momento, aconteceu, o nascimento do Teu Filho. Arde em nossos corações, Senhor, que essa mensagem, Senhor Deus, possa brilhar em nós, transbordando, Senhor Deus, para que possamos falar desse Filho encarnado, que não apenas nasceu, não apenas andou entre nós, como nos ensinou todas as coisas que dizem respeito, Senhor Deus, àquilo que precisamos para a vida eterna contigo. E, ó Deus, Ele não apenas fez isso, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo, Senhor Deus, o pecado e a morte. Nos ajuda a viver de forma coerente, apaixonada e condizendo, Senhor Deus, com esse chamamento de falar desse Jesus. Que nós possamos nos relacionar com o Senhor Jesus como de fato é, uma pessoa.
e possamos estar íntimos a Ti, Senhor Deus, a Ele. Em nome de Cristo te oramos. Amém, amém, amém. Irmãos amados, depois de uma genealogia, listando 3 blocos de 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi a Babilônia, da Babilônia até José e Jesus. Mateus agora, de forma até resumida, em comparação com o que Lucas faz, ele narra o nascimento do prometido Filho de Deus. Prometido desde o Éden. De ti, Eva, virá o descendente que esmagará a cabeça da serpente e ele lhe ferirá o calcanhar. Talvez quando Eva teve Abel, ou até mesmo Caim, um filho homem, ela pode ter pensado, será que esse é o prometido? Será que esse é o filho que vai esmagar a cabeça da serpente, que nos enganou, que nos fez de alguma forma, né? Claro que é responsabilidade humana, mas que nos fez de alguma forma pela tentação, decair do estado de graça, ainda que no jardim comemos do fruto proibido, pecamos contra Deus e fomos expulsos da sua face, para de alguma forma sermos reconciliados por meio de sacrifícios esses de animais, queridos, que eram feitos desde antes da lei, na antiga aliança, apontando para o sacrifício substitutivo de Cristo. Adão e Eva talvez tenham pensado nisso. Finalmente nos nasceu um filho, esse é o herdeiro, esse é o filho da promessa. Mas esse mesmo filho só veio, pelo menos por cálculos não tão precisos, mas das genealogias bíblicas, esse filho só veio nascer mais de 4.000 anos depois. Descendente de Abraão, descendente de Davi, filho por adoção de José. Nós listamos esses valores aqui. José, pai por adoção de Jesus, meio pelo qual Deus se utilizou para cumprir a sua promessa. O Filho de Deus viria e a sua natureza terrena seria herdada por meio da adoção, como filho de Davi. E agora Mateus que listou, basicamente, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a seus irmãos, a Judá e seus irmãos. Essa lista tão objetiva, tão curta, para provar que Jesus de fato é o rei dos judeus, e tem a sua genealogia ancorada em Davi e em Abraão, conforme Deus tinha prometido, agora ganha um tônus um pouco maior. E Mateus vai chamar a atenção dos seus ouvintes. Nós já vimos que Mateus escreve especialmente para o público judeu, público que tinha importância naquele contexto da igreja primitiva, público esse que tinha de alguma forma uma necessidade de confirmar a realeza de Cristo, se de fato ele era filho de rei, se de fato ele era cumprimento da promessa. Mateus agora cria um clímax, ele cria um suspense e ele diz, ora, como alguém que vai contar a história para crianças, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele estende um pouco mais a sentença, como se estivesse preparando os seus ouvintes para ouvir em alto e bom tom, como se deu o maior evento de toda a história, até aquele momento. Talvez, depois de 30 anos, 33 anos na verdade, conforme diz o evangelista Lucas, um outro evento ainda mais significativo aconteceu, a morte de Cristo. E depois de 3 dias, veja que interessante, 3 dias, um outro evento ainda mais significativo, podemos dizer dessa forma, a ressurreição de Cristo. Então, 3 eventos no intervalo de 33 anos, irmãos. Mas até aquele momento, de todas as coisas que aconteceram, de todas as guerras, o domínio persa, o domínio assírio, o domínio de Alexandre o Grande, criado aos pés de Aristóteles, a maior mente, ou a mente mais brilhante do mundo secular grego. Foi contratado por Filipe II, rei da Macedônia, para educar Alexandre, para que ele se tornasse Alexandre Magno, Alexandre o Grande Conquistador. E então, muitos anos antes do nascimento do Messias, veio o Império Romano, o maior que já existiu em toda a história. A maior supremacia, os governantes que se intitulavam deuses, se chamavam Césares. Irmãos, quantos eventos ao longo da história,
Ou podemos citar até os eventos bíblicos. Por que não a abertura do Mar Vermelho? Por que não as 10 pragas do Egito? Ou a coluna de fogo no deserto? Ou a nuvem que guiava o povo? Ou o maná? O pão dos anjos, conforme o texto de Hebreus, que era entregue ao povo de Deus ali no deserto diariamente. Irmãos, quantos mais eventos? O povo entrando, rompendo o Jordão, as águas em montão, com a Arca da Aliança no meio ali do rio. As águas pararam estancadas, subindo para onde? E o povo passou a pés enxutos, ou as voltas ao redor da muralha de Jericó, e a ruína dessa muralha intransponível. E só a casa de Raabe, a ex-prostituta, ficando de pé por causa da promessa que Deus tinha feito a ela. Ou ainda, irmãos, todas as vitórias do povo de Israel na terra de Canaã, destronando e destruindo reis, trazendo juízo sobre o povo cananeu. Ou ainda, queridos, a vitória de Davi sobre Golias, fato histórico narrado com tanta veemência, de tantas formas. Ou ainda, a Babilônia invadindo o território de Judá, aniquilando as mulheres de Judá, de Jerusalém, tomando posse dos utensílios do templo. Acabei de esquecer a construção do templo de Salomão. Que evento glorioso. E depois veio a destruição com a Babilônia. E depois a reconstrução com Esdras. Ou ainda no tempo de Daniel, cova dos leões, queridos. E ele não foi mordido, não foi violentado por aqueles leões vorazes, famintos. Ou ainda Sadraque, Mesaque e Abednego entrando numa fornalha ardente. Qual desses eventos pode se comparar com o nascimento do Filho de Deus? O cumprimento da promessa. Nós não podemos falar sobre esse assunto de forma leiga. Seria como profanar um evento tão sublime. Nós não podemos falar desse assunto de forma morna. Quantas pessoas desejaram esse evento? Quantas pessoas morreram por fé, observando os dias de Cristo? O próprio Jesus fala isso para os fariseus. Ora, Moisés viu os meus dias e se alegrou. Davi viu os meus dias e se alegrou. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus falando sobre isso. Ele estava nascendo um bebê, queridos. Vocês lembram da história que eu contei na última pregação? A.C. Sproul relatando sobre a amiga dele missionária. Vocês lembram disso? Ela fez um trabalho robusto numa tribo africana. Se eu não me engano foi na África. Não tinha nem dialeto, não tinha nem letras, não tinha nem... O idioma não era codificado. Então não tinha leitura, era só basicamente tradição oral. Essa missionária passa 10 anos, fundamenta, entende, identifica a letra. Começa a pregar o evangelho no idioma dessa tribo. Depois ela começa a desenvolver o código linguístico dessa tribo. Faz as traduções bíblicas para o idioma dessa tribo. Ensina essa tribo a ler no seu próprio idioma. É claro que eles estavam gratos. Essa mulher era benquista ali no meio da tribo, talvez não no começo, mas agora depois de 10 anos, já era uma pessoa solidária, já era uma pessoa grata. As pessoas agradeciam, olha o que ela está fazendo, ela está registrando a nossa língua agora. Agora nós podemos ensinar nossos filhos a lerem o nosso idioma agora vai ficar um pouco mais perpetuado na história. Ninguém se converteu ao longo de 10 anos. O que foi que ela tinha omitido? Ela pensou, eu vou traduzir especialmente, começar pelo Novo Testamento. Ela começa pelo Evangelho de Mateus. O primeiro lote dessas Bíblias começam a chegar com o Evangelho de Mateus, mas ela tinha começado a partir, se eu não estou enganado, do versículo 18, ou a partir do capítulo 2. Ela tinha omitido o primeiro versículo 17, que é a genealogia. E você lembra o que eu disse? Que A.C. Sproul contou? E eu acho interessante, porque ele disse que quando ela foi avançar nesses estudos e galgou um pouco mais de espaço, ela completou o Evangelho de Mateus. Então ela não foi omissa simplesmente porque ela iria ignorar a genealogia, mas ela achou que faria mais sentido começar a partir da genealogia, já que ela tinha um trabalho a ser escolhido.
E aí depois ela faz a genealogia, queridos. Quando o segundo lote dessas Bíblias chegam, o chefe da tribo se converte quando lê a genealogia. E ele diz algo para ela ficou espantada, e ele diz algo para ela, eu gosto de lembrar isso. Ele diz, eu pensava que você estava contando histórias, virtudes que eram boas, mas que falavam a respeito de alguém que não existia, de alguém fictício. Com a genealogia, e de alguma forma tinha algum tipo de valor muito singular para aquela tribo, a genealogia, saber que a pessoa tinha uma descendência, uma ascendência. Com a genealogia eu entendi que esse Jesus era um ser humano, que ele existe e que eu posso me relacionar com ele. Irmãos, é disso que nós estamos falando aqui no versículo 18. Mateus está preparando os seus ouvintes, dizendo, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Foi exatamente dessa forma. E ele vai começar a relatar isso para nós, mas antes, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Perceba o relato do apóstolo Paulo ali, a igreja que ficava na Macedônia. Aquela região, a mesma região de Filipe II, ou de Alexandre o Grande, antes de Cristo. E ele diz, tende em vós, queridos filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aquele que era eterno e infinito, poderoso, se limitou a um corpo humano. Assumiu a forma de servo, e eu poderia dizer, assumiu a forma de bebê vulnerável. Tornando-se em semelhança de homens, queridos, ele habitou entre nós como homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, nome escolhido por Deus, indicado pelo anjo a José, perceba que ele não indica o nome a Maria, respeitando a hierarquia de quem desse o nome, tinha sobre ele domínio, tinha uma hierarquia, uma paternidade. Então ele diz, pelo que também Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, essa é a primeira vez em toda a história, em todo o relato bíblico, de Gênesis a Malaquias, que existe a menção do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Esse nome poderoso, esse nome que tem poder, foi mencionado aqui. Foi assim que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Cristo é um título, Cristo é o ungido, o Messias. Cristo não é o seu sobrenome. Jesus, filho de José, tinha como título ser o Cristo. E é esse o título que Mateus dá aqui para ele. Ele não é qualquer Jesus, ele não é qualquer Josué, ele não é qualquer Jacó ou José, ele não é qualquer Judas, ele não é qualquer Tiago ou Pedro, ele é Jesus, o Cristo, o ungido. E ele diz, estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, que graça maravilhosa do nosso Deus. Uma mulher jovem, escolhida. E eu quero relatar isso para você. Talvez você veio aqui para a igreja hoje. Tente prestar atenção nisso. Talvez você veio aqui para a igreja hoje, vivendo a sua vida normal. Dias comuns. Dias vividos na presença do Senhor. Dias de deleite, dias bons, dias de aflição, dias difíceis, mas sempre na presença do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Mas talvez você veio, e eu quero alimentar a sua consciência agora, com algum tipo de expectativa, porque talvez você veio aqui, vivendo a sua vida comum. Maria estava vivendo a sua vida comum, certamente para o Senhor. Certamente com piedade. Certamente com toda a pureza. Ela era virgem. Ela estava noiva de José e era virgem. É claro que existiam algumas malucas, né, que a palavra de Deus diz que isso é loucura em Israel e por isso deveria ser apedrejada, que se entregavam
aos prazeres da carne antes do casamento, que se entregavam a homens que não punham aliança em seus dedos. Essas eram tidas como prostitutas, como meretrizes. E ainda assim há lugar de arrependimento quando elas se arrependessem diante do Senhor. Mas é loucura diante de Israel. Maria estava vivendo a vida comum dela, piedosa. Mais um dia comum na vida da camponesa Maria. Talvez saiu para tirar leite às 4:30 da manhã. Por que não? Talvez o sol nascendo um pouquinho mais tarde, lá mais 5:30. Recolheu o leite, começou a fazer as suas preparações, o queijo, o trigo amassado no moinho, fazendo o seu pão, servindo os seus familiares. Talvez se preparando para se encontrar com o seu noivo José mais uma vez. Se alegrar com ele, ter uma boa conversa na presença de outros homens, de outras mulheres, por exemplo, em santidade e em pureza. Irmãos, quando lhe aparece o Senhor, através do anjo, e diz: Maria, você não coabitou com homem algum, e você vai estar grávida. Você vai se achar grávida, e o ente que está dentro de você é um ente santo, diz o relato de Lucas. Você é bem-aventurada, você é cheia de graça, Maria, porque Deus encontrou e escolheu você para essa missão, assim como Abraão foi escolhido, assim como Moisés foi escolhido, assim como Davi foi escolhido das campinas do seu pai, Maria foi escolhida, querido, assim como também José. Veja que ramificação graciosa de Deus. Veja como Ele concilia todas as coisas com seu ato soberano. Imagina se José não estivesse noivo de Maria. Será que seria Maria ou seria outra escolhida? Porque certamente ele deveria vir de José, para o cumprimento da promessa. É claro que essa discussão é tola, é uma conjectura tola, mas o que mais importa é Maria estar vivendo a sua vida comum, quando um anjo lhe aparece e fala com a voz do Senhor, dizendo aquilo que seria, inclusive, a sua maior missão em vida, o maior de todos os seus papéis. Meu irmão, talvez você tenha vindo aqui, minha irmã, talvez você tenha vindo aqui, vivendo a sua vida comum, mas eu quero dizer, você veio aqui para a igreja, para ouvir a voz de Deus, você não pode sair igual. Talvez é essa a oportunidade que Deus quer encontrar com você, e te dar as diretrizes da tua missão, te colocar nos trilhos do caminho estreito, te chamar para perto dele, porque certamente agora, se Maria se sentia perto do Senhor, e certamente ela estava perto do Senhor, no sentido de viver uma vida piedosa, uma vida, boa, justa, quanto mais agora, querido. Não que ela agora, quando ela quisesse, ela procurava o anjo e dizia: Anjo Gabriel, porque o nome nós sabemos do anjo pelo relato de Lucas. Você está aí? Me tira uma dúvida. Não existia essa chamada com o anjo, a conversa era com Deus em oração. Proximidade, mas agora ela recebeu do Senhor essa missão graciosa. Irmãos, ela estava desposada, noiva de José. Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo coopera na obra da nossa redenção, irmãos. Se ele pairava sobre as águas na criação, e certamente na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali regendo todas as coisas, ditando todas as coisas da criação, agora na obra da redenção. As três pessoas da Trindade estão atuando também. Veja que o Pai chama Maria, escolhe antes da fundação do mundo o seu filho para nascer dessa mulher. Mas quem é que concebe essa obra maravilhosa na barriga e no ventre de Maria? Quem concebe isso? E você sabe como se dá a gravidez, você que é um pouco mais velho, você sabe como se dá a gravidez. Certamente no útero. No útero de Maria, quem concebeu a vida, quem soprou a vida nos óvulos? Foi o Espírito Santo, querido. Spurgeon fala assim: veja como o Espírito Santo coopera na obra da nossa redenção, preparando o corpo do nosso Senhor. Você lembra o que diz o salmista no Salmo 139? Você lembra disso? Abra sua Bíblia no Salmo 139.
Versículo 13 diz, Salmo 139, 13. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Irmãos, quem escreve esse Salmo 139 é o rei Davi. Ele estava falando dele mesmo ou de outro que viria depois dele? Quando nós lemos esse Salmo 109, nós podemos pensar que somos nós. Sim. Você foi formado no interior de forma assombrosamente maravilhosa, tecido no seio da sua mãe. Seus ossos ainda nem estavam formados e o Senhor planejou todas essas coisas e determinou os seus dias. Você pode dizer isso? Claro que você pode dizer sobre si mesmo. Você pode orar como Davi orou, mas certamente, quem seria a pessoa mais adequada sobre quem Davi estaria falando que não o próprio Cristo? E veja o que ele diz. Todos os meus dias foram escritos. Os dias de Jesus foram escritos, queridos, contados. Ele sabia que quando ele viesse ao mundo, ele tinha 33 anos para viver. 3 anos de ministério. Uma morte de cruz no Gólgota, fora das muralhas da cidade. Como bode expiatório. Como ovelha muda no matadouro. Ele sabia disso. E ainda assim ele diz, os teus pensamentos são admiráveis. A soma deles é incrível, Senhor. Olha os pensamentos de Deus para nos salvar. Projetar o seu filho, entristecer o seu filho no ventre de uma mulher. Por obra do Espírito Santo, queridos. Versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo, ele acha a sua noiva grávida, desposada, não tinha coabitado com ela, ela está grávida. Estou perdendo minha voz, meu Deus, me ajuda. Fique em oração, meus irmãos, por favor. Perdão. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar. Veja que graça. Moças, me escutem bem, vocês que não casaram ainda. E aquelas que ainda sonham em casar um dia. Rapazes, me ouçam bem agora. Maria, se é que foi ela, certamente Deus governando sobre até mesmo seus pais, o que era comum os pais fazerem acordos de núpcias de casamento. Mas isso não significa que as preferências dos filhos nunca foram assim consideradas, não. Essa história do pai que vende a sua filha para um rei barrigudo, feioso, porque é rico, é coisa de mau caráter. Tinham homens de mau caráter, sim, e legalmente tinham direito sobre suas filhas, mas muitos homens piedosos consideravam a opinião de suas filhas. Perguntavam, esse rapaz aqui está interessado em você? Você tem interesse? E tinham essa conversa. Se os pais, ou se Maria com José tão somente, mas certamente por obra do Espírito Santo, eu posso dizer o seguinte, aplicando para você, moça, Maria escolheu muito bem com quem ela deveria se casar. Rapazes, você seria como José? Você está preparado para ser um José da sua Maria? Que grande missão. Um homem comum, uma mulher comum. Veja que graça de Deus. Homens casados, o qual eu me incluo. Somos esse José para as nossas esposas. E aqui não importa muito se a sua esposa é uma Maria ou não. Esposas, você escolheu bem o seu José?
E agora não importa muito se ele é como José ou não, você deve amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e orar para que ele seja como José. Mas moças, se vocês ainda vão casar, escolham como Maria. Um homem justo. Veja, não sei se ele era carinhoso com Maria. Eu não sei se ele era gentil. Eu imagino que sim. Eu não sei se ele era cheiroso. Se os seus beijos eram os mais deliciosos que uma mulher podia se experimentar. Eu sei que ele era justo. Eu sei que ele abominava o mal. Ele odiava o pecado. Ele era um servo de Jesus. Tão nobre como o rei Davi, mesmo sem um trono. Tão nobre como o rei dos reis. Escolhido para ser um pai carpinteiro de um filho rei. Ele não queria infamar Maria, porque sim, querido. Na cultura semítica, se José apontasse o dedo para Maria, dizendo que ela estava grávida fora do casamento, ela seria apedrejada. Eu te faço uma pergunta. Por que o anjo não falou primeiro com José? Você já se perguntou isso? Qual seria a ordem lógica para eu evitar um desastre? Para eu, Deus, veja como os nossos planos são diferentes. Eu, Deus, eu sou agora o dono da empresa, né? Para eu evitar um desastre, eu vou primeiro falar com aquele que pode demitir a pessoa. Eu vou dar para a pessoa uma missão que é contraditória, aparentemente. A chefe imediata dessa pessoa, se souber que ela fez aquilo que eu mandei, vai demitir ela. Qual é a linha lógica? Primeiro eu vou falar com a pessoa que é a chefe, não demite ela, porque o que eu vou fazer agora é meu, é do meu interesse. Aí o chefe, opa, tá bom, senhor. Não vou demitir ela, tá bom, pode mandar. E aí eu chego na pessoa, na encarregada, e falo assim, olha, você tem essa missão, sua gestora imediata já está sabendo. Deus é gracioso, tem planos tão sublimes, tão maiores que os nossos. Ele faz com que Maria confie na dependência, confie na sua soberania, na sua provisão. Você acha que bateu um certo receio no coração de Maria, talvez? Como? O que é que José vai pensar? O que é que eu vou falar para o meu noivo? Como agora eu estou grávida? Como eu vou dizer que um anjo chamado Gabriel se apareceu para mim? Nunca nenhum anjo falou comigo. Estou vivendo a minha vida comum aqui, matando ovelha, para comer, pegar a lama, esquentar. Como é que eu posso, gente? Do nada está grávida. Como é que eu vou provar que eu não me deitei com outro homem? José, antes que soubesse que era obra do Espírito Santo, não quis infamar Maria, a deixou em secreto, para que ela não fosse apedrejada. Mas veja, se ele fosse justo, não era justo que ela fosse apedrejada? Não era essa a orientação para as mulheres adúlteras? Quando você estava desposada, noiva, você já tinha um compromisso. E se você quebrasse esse compromisso, você era tida como uma adúltera. E adúlteras eram, ou adúlteros, deveriam ser apedrejados. Mas ele é justo com a justiça de Deus. Você está entendendo, não? Ele entendeu uma coisa que os discípulos foram lutar para entender. Misericórdia quero e não holocausto. Você entende agora o porquê Jesus chama Tiago e João de filhos do trovão, Boanerges? Eles entram na cidade, próximas ali, não estou lembrado se próximos a Betânia. Jesus precisava repousar e a cidade não recebe Jesus. E Tiago e João dizem, Senhor, eles rejeitaram o Senhor. O Senhor quer que a gente mande raios, fogo, enxofre. O Senhor quer que a gente peça a Deus. E olha que ousadia, eles tinham aprendido que se eles orassem com fé, Deus transportaria até montes. Secaria figueiras. Eles estavam confiantes, cheios de poder do Espírito Santo. O Senhor quer que a gente peça para descer fogo e enxofre? E Jesus diz o quê? Ele não repreende mais as cidades. Ele se volta para os discípulos e repreende os discípulos e dizem, vocês não entenderam nada. Misericórdia querem no holocausto. Será que a igreja cristã está preparada para misericórdia querem no holocausto? Será que nós estamos preparados para ter justiça como José? Não é uma justiça humana, querido. É uma justiça celestial. Que só quem tem um coração nobre, humilde, de se achegar a Deus, de buscar a Deus, pode desenvolver. É possível para mim e para você? Claro que é.
Pelos nossos méritos, não. Pelo acesso que Deus deu a José e também nos dá. Irmãos, versículo 20. Enquanto ele ponderava nessas coisas, matutava. Imagina a dor de ser traído. Você consegue imaginar, Rani? Minha noiva, minha gazelinha, minha princesa, minha pura, minhas delícias, eu me guardei para ela estava se guardando para mim. E agora ela está grávida de outro homem. Enquanto ele pensava nessas coisas, talvez sofrendo. Agora sim, lhe aparece em sonho o mesmo anjo que falou com Maria, um anjo do Senhor, dizendo: José, olha o que ele diz para José: tu és filho de Davi. Quem é referendado filho de Davi? O próprio Jesus. José, filho de Davi, filho de rei. José foi lembrado da sua posição real, um simples carpinteiro. Um simples carpinteiro. Foi lembrado da sua posição real. Ei, jovem, filho de Deus, por adoção em Cristo. Qual é sua posição? Homem, assuma sua posição real no reino de Deus. José foi lembrado da sua posição real e disse: não temas, pode recebê-la. Pode receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos abrir no Salmo 89, versículo 2 a 4. Salmo 89, 2 a 4 está aqui também já. Se a gente puder acelerar um pouquinho, você vai acompanhar por aqui, anota aí, depois você checa na Bíblia. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido. Quem é o escolhido de Deus? Jurei a Davi, o meu servo Davi, aquele que foi evocado agora como o pai de José. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Com quem essa promessa é cumprida? Com Jesus, filho adotivo de José. Ou ainda, Salmo 78, versículos 68 e 72, diz: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, não Sinai, da lei, o monte Sião, da graça. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Construiu seu santuário durável, como os céus, firme como a terra que fundou para sempre. Também, o que ele fez, gente? Esse Deus que funda a terra, escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Eleição, tá? Presente na Bíblia o tempo inteiro. Tirou do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Israel, de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu, o povo de Deus, com mãos precavidas. Irmãos, esse era José, filho de Davi, filho da promessa, que por obediência cumpriria a promessa de Deus a Davi. Veja que coisa interessante. Pela desobediência, por favor, não quero reputar a José os méritos de Cristo, não é isso. Mas pela desobediência de Adão nós caímos, somos pecadores, miseráveis, destituídos estamos de Deus e vamos perecer no inferno se não for Cristo. Mas perceba agora que pela obediência de Jesus, a obediência perfeita de Jesus, nós temos salvação se cremos no seu nome. Mas, imediatamente antes da obediência de Jesus perfeita, sem descumprir nenhum dos mandamentos, Deus usou a obediência de Davi, usou a obediência de Abraão, usou a obediência de Noé, construindo a arca, usou a obediência de Daniel, usou a obediência de Neemias e Esdras para reconstruir o templo. Usou a obediência, mesmo que falha, a obediência de José. Querido, um anjo que nunca apareceu para você, aparece e te diz o que você deve fazer e você faz exatamente como o anjo diz. Eu sei que isso dá calafrios. Não parece ser o tempo oportuno para anjos aparecerem para nós. Mas eu me pergunto, era o tempo oportuno para falar com José e com Maria?
Desde que não fale algo contrário às Escrituras. Porque Paulo diz, se um anjo aparecer, mesmo que ele esteja falando isso com hipérbole, ainda que um anjo, não está dizendo que vai aparecer um anjo, mas ainda que um anjo apareça e fale ao contrário às Escrituras, esse anjo é maldito. Ele é anjo da morte, ele é anjo de maldição. Anjo da morte não, mas anjo um demônio, né? Um anjo não de luz. Ainda que um anjo apareça e fale o evangelho contrário às Escrituras, ok. Mas aqui o anjo aparece para Maria e para José, não para falar o contrário às Escrituras, mas para dar um ditame, uma ordem. José, filho de Davi, filho de rei, você vai receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. Não ia ter aborto espontâneo, por mais que as dores de parto viessem. Aqui existia a garantia de que ela teria o seu filho. Como se daria? Em que estado? Será que ela não imaginou, querido? Será que ela não imaginou que ela teria... Ela vai ter um rei. Mesmo ainda casada com José, carpinteiro. Será que ela não imaginou que, no mínimo, ela seria cercada de cuidados, parteiras habilidosas? Deus proveria para ela. Como ela poderia imaginar que ela, em Belém, teria que colocar o seu filho numa manjedoura? Como ela iria imaginar isso? Nós não sabemos como as coisas acontecerão, mas nós sabemos que o Senhor vai cumprir a sua palavra, amém? Amém? Nós não sabemos como as coisas vão acontecer, mas Ele vai cumprir a sua palavra. E o que é que nós precisamos fazer? Estar na brecha, obedientes. Obedientes. É claro que Maria teve zelo com essa barriga, com essa gravidez, e José ainda mais. Olha o que ele diz. Você vai colocar o nome, José, de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por favor, Salmo 2, versículo 7. Acho que está aqui na sequência. Salmo 2, 7. Bem, Alex. Salmo 2, 7. Aí agora. Salmo 2, 7. Perfeito, obrigado. Salmo 2, 7. Observe o que a palavra de Deus diz. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse... Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o decreto de Deus, o cumprimento, obra do Espírito Santo. É a segunda vez que ele recomenda isso. Achou-se grávida pelo Espírito, versículo 18. E agora, para José, versículo 20. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu hoje te gerei. Deus falando com Cristo. É claro que ele está se referindo aqui aos tempos eternos, mas agora gerado como carne, como filho do homem. Versículo 21, olha o que ele diz. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos ler 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 12. João 2, 12. A palavra de Deus diz. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do nome de quem? Do nome de quem, igreja? Do nome de Jesus. Filhinhos, João, apóstolo do amor, cuidando da igreja. Essa carta circular, passando por várias igrejas na Ásia e todas as outras localidades. Eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. É por causa da sua graça, é por causa da fé somente, é por causa do batismo, é por causa do seu sangue, é por causa da sua ressurreição, é por causa do seu nome. Não estamos errados se dissermos isso. Por causa do nome de Jesus fomos perdoados? Sim, podemos dizer. E esse é um resumo para apontar para a graça de Deus. Ou ainda, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 a 14. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele está falando de Cristo. Ele não está falando de anjos. Uma heresia muito comum, famosa, traz a reputação de Cristo como se ele fosse o arcanjo Miguel. Não existe nenhum tipo de indício bíblico. Ao contrário, em Hebreus, o texto elimina essa possibilidade, dizendo que ele é superior a qualquer outro anjo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Nenhum homem, nenhum anjo é a expressão exata do ser de Deus, só Cristo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que é que aconteceu? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas.
tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, o nome de Jesus. Pois a qual dos anjos o Senhor Deus disse alguma coisa parecida como essa? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, citando o Salmo 2. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, esse momento que nós estamos lendo, queridos, Mateus 1, 18 a 25, ao introduzir o primogênito no mundo, Jesus diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O arcanjo Miguel estava adorando ao Messias, ao bebê encarnado. Não só ele, como Gabriel e todos os outros, todas as outras hostes de anjos, adorando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Olha o que ele diz. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos. Ou seja, ele é tão superior aos anjos que ele faz ventos dos seus anjos. Aos seus ministros, ele faz labareda de fogo. Mas acerca do filho, ou seja, ele faz o que ele quer com os seus anjos, são ministros dele, ele faz o que quer. Mas acerca do filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Eu amo esse versículo. A fórmula da alegria, da verdadeira felicidade. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça, está falando do filho. Amaste a obediência a Deus e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Nenhum dos companheiros de Jesus, nenhum outro homem, nenhum anjo pode ter mais alegria do que o Filho. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, todos os céus, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, relatando a imutabilidade do ser de Deus, de Cristo, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse? Olha o que ele diz para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, debaixo dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, os anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são enviados em favor, em serviço daqueles que hão de herdar a salvação, os homens. Mas o Filho é a própria expiação, é o próprio caminho, a verdade e a vida. Irmãos, essa é a palavra do nosso Deus sobre o Filho. É esse do qual nós estamos nos referindo e falando. Você pode ainda ler, se você quiser, Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35. Você pode ler 2 Samuel 7, 25 a 29, a promessa de Deus a Davi. Por isso que ele fala que José é filho de Davi. Você pode ainda ler 2 Samuel 7, 12 a 17, ou ainda Amós, capítulo 9, versículo 11 a 12. Todas as promessas de Deus se cumprindo aqui, através de uma mulher comum, andando num dia comum, até que ela se encontra com o anjo. É você, querido. Espero que andando em obediência, querida, andando em obediência a Deus, até chegar aqui e ouvir a voz de Deus, não porque eu sou a voz de Deus, mas por causa da pregação da palavra. E a pregação da palavra, sendo eu, Jesse ou o pastor Bruno, é a voz de Deus para modificar a sua história. Ou você mesmo tendo contato diário com essa voz de Deus na palavra, na leitura desse livro santo, inerrante, voz de Deus. É por isso que nós não podemos nos acostumar com a letargia, nós não podemos nos acostumar com a negligência da leitura bíblica, ou fazer isso cansado, sobrecarregado, como se não desejássemos a verdade viva de Deus. Irmãos, ora, eu citei isso no domingo passado, 3 vezes no começo dos meus capítulos de Mateus, ele diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus estava criando uma âncora no coração dos judeus. Eu quero que vocês lembrem, judeus, as promessas que foram feitas a nossos pais. Eu também, Mateus, sou judeu. A promessa feita está se cumprindo aqui. E eu já relatei sobre isso. Pelo menos cerca de 300 profecias se cumpriram em Cristo. Pelo menos essas. 300.
no Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus. E aqui ele cita Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o Deus entre nós, o Deus conosco. Isso tudo José teve em sonho, queridos, esse encontro com o anjo. Despertado José de sonho, do sono. Olha o que ele fez. E eu amo esses trechos. Grife bem isso na sua Bíblia. Marque bem isso na sua Bíblia. Anote no seu caderno. Fez, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Moisés, de alguma forma, ainda que imperfeitos, obedecendo a Deus. E Deus usando essa obediência. Olha o que ele diz aqui. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. E recebeu Maria como sua mulher. Todo o caos da sua mente, tudo aquilo que ele estava ponderando, a dor, talvez do adultério, da impureza da sua noiva, da sua esposa, agora tinha sido resolvido. E agora eles tinham uma missão santíssima, carregar esse filho, não só até a manjedoura, que nós vamos ver isso, mas também guardá-lo até que ele tivesse a sua forma adulta, para cumprir o seu ministério. José não vai obedecer somente aqui agora. A gente vai ver no decorrer da juventude de Jesus, José obedecendo aquilo que Deus ordenara. Versículo 25, um adendo importante. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E mais uma vez, a referência de que aquele que põe o nome, de fato não só é o pai, mas é a autoridade sobre o filho. E ele colocando o seu nome, conforme o anjo tinha lhe dito, lhe ordenado, Jesus, apontando para o fato de que José era o pai legítimo, adotivo de Jesus. E por isso, conferindo a Jesus a descendência de Davi. Irmãos, que belo ato de obediência. E como a adoção é um privilégio ao mesmo tempo para nós. O que realmente importa é o nome que colocamos sobre o nosso filho, o nome de Cristo. O que realmente importa é o caráter que inculcamos. Jovens, aprendam isso quando vocês se casarem. O que mais importa é o caráter de Cristo sendo forjado no lar, no coração dos seus filhos, por adoção, biológicos ou então por amizade. O caráter de Cristo sendo colocado e plotado no coração deles, todos os dias, com disciplina, demonstração e amor. Que a palavra do nosso Deus frutifique em nossos corações, amém? Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, nós possamos ter temor, nós possamos ter ardor, porque o Filho nasceu. E nós podemos celebrar isso dominicalmente, todos os dias, porque Ele encarnou, esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós podemos ver como João, contemplar na palavra a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é singular, Ele nasceu, o maior evento da história aconteceu até aqui. Nós vamos avançar pelo livro de Mateus, se Deus permitir. Nós vamos chegar no segundo e talvez prioritário evento mais importante da história, que é a sua crucificação. E logo depois do terceiro evento mais importante, mas não em ordem, talvez o mais de todos importante, a sua ressurreição, pelo qual nós podemos ter viva esperança. Irmãos, o nascimento de Jesus precisa mudar quem somos, precisa mudar as nossas atitudes. A observância desses versículos precisa mudar a nossa postura diante do reino de Deus. Precisa mudar a nossa disposição, a nossa mentalidade, as nossas afeições, o nosso apego à palavra, o nosso ódio ao pecado. Nós precisamos declarar guerra, porque esse Jesus encarnou e entrou no mundo para nos libertar desse pecado. Como nós podemos permanecer ainda escravos dele? Nós precisamos aprender com Maria. Moças, escolham bem um José que tema ao Senhor e que seja justo conforme Deus. Homens, sejamos como José, justos, piedosos, obedecendo a Deus em tudo e as suas ordens, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, em adoração e ao mesmo tempo contristados por esse texto. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu as Tuas promessas reveladas desde Adão e Eva. O Senhor não tarda, o Senhor traz na hora certa. Nosso coração, que muitas vezes se apressa, Senhor Deus, nos dá o deleite de vivermos em obediência a Ti, de aprendermos com Cristo, Pai.
Nós te agradecemos que o Senhor proveu a solução para nossas almas, para nossa eternidade. O Filho encarnado, crucificado e ressurreto. Nós pregamos isso e queremos te louvar e te glorificar. Em nome de Cristo te oramos. Amém, amém. Fique de pé por um momento, receba uma bênção. Fechar os olhos mais uma vez, receba uma bênção, Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo, o Filho amado, encarnado, crucificado e ressurreto, e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Podem sentar por um minuto. Eu vou dar alguns recados rápidos. Irmãos, eu vou pedir para que vocês orem pela vida de Lisete e Bia. Eles perderam, essas irmãs queridas não estão aqui porque eles, inclusive, estão sepultando o corpo da mãe de Lisete, a avó de Bia, Bia Guedes. Nesse exato momento, nós fomos ontem, eu, Jesse, Alex, a Zoe também, lá no velório, velamos o corpo. O sepultamento seria ontem, mas por algum tipo de impossibilidade do cemitério, foi somente hoje de manhã, por isso que elas não estão aqui. Então, orem para que Deus console o coração de Lisete e de Bia. Ore também, continue orando para o seu Manuel, nessa batalha contra o câncer. O pai de Lucas Skywalker, que não está aqui conosco, está trabalhando em outro evento. Quero agradecer muito e honrar a Erin, que está ali, substituindo a altura. Erin, obrigado pelo seu serviço, viu? Deus te abençoe e possa ser glorificado na sua vida. Obrigado por estar se esforçando, né, por aprender isso. Certamente vai ter uma habilidade muito boa e útil para você, mas é um esforço. Eu mesmo não saberia mexer ali, até que Lucas me ensinasse. Então, que bom que ele te ensinou. E quero pedir que vocês orem também pelo pai de Igor. Igor Figueiredo é um amigo querido da gente. Os filhos fazem jiu-jitsu lá com o Jesse. Ele geralmente vem aqui visitar a nossa igreja. Ele faz parte da primeira igreja presbiteriana do Recife. Mas ele visita de vez em quando a nossa igreja aqui com sua família, seus 2 filhos, Benjamin e Sofia, que fez aniversário esses dias, inclusive, e a sua esposa Carol. E o pai de Igor está há muitos dias no hospital internado. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas eu sei que ele tem Alzheimer e está se desenvolvendo, né, em algumas complicações no coração, se eu não estou enganado. Né? Então, orem pelo seu Daniel. É fácil lembrar, se eu lembrar do Daniel da Cova dos Leões, ore pelo seu Daniel para que ele se recupere e possa ter a sua saúde restabelecida. Amém? Algum outro motivo de oração? Joshua, voltando amanhã, chegando, se Deus quiser, na quarta de madrugada, né? Então, Deus abençoe a vida de Joshua. Vamos fazer uma oração rápida para esses irmãos. Senhor Jesus, apresentamos diante de Ti todas essas causas. Senhor Manuel, na sua batalha contra o câncer. Miss Fabi, na sua batalha contra o câncer. Qual é o nome daquela professora, Jessie? Tati também. Senhor, na sua batalha contra o câncer. Ó Deus, eu te oro também para o seu Daniel, que está no hospital, para que ele possa se recuperar logo, sair dessa situação de enterramento. Pai de Igor e sogro de Carol ali, o avô de Benjamin e de Sofia. Muito obrigado pelo aniversário de Sofia, Senhor Deus Maciel, mais um ano de vida para essa criança tão especial e linda. Eu te peço teu favor sobre a vida de Joshua, possa voltar em paz, Senhor Deus, deixar o seu tio muito bem acolhido e o seu tio possa, em toda piedade, pureza, possa de alguma forma cuidar também da Ariana e ter proveito ali, Senhor Deus, com a presença da Ariana por mais algum tempo. Cuida de Joshua na sua vinda, cuida do avião, para que possa chegar em paz, não perder o horário do voo, possa dar tudo certo com a sua documentação, Senhor Deus, e possa finalmente estar conosco. Matando a saudade de sua família, também de sua namorada Tainá. Abençoa a vida dela também. Abençoa, Senhor Deus, nossas famílias. Muito obrigado pela vida de Rania que está aqui conosco. Que ele possa continuar, Senhor Deus, sentindo muito à vontade para estar cultuando conosco e sua família também. Eu te agradeço pela vida dele nos visitando. Eu te peço tua bênção sobre a vida de Lisete e Bia, que perderam a sua mãe e sua avó, respectivamente. Cuida, Senhor Deus, do coração delas e traz consolo e conforto, que só o Senhor pode trazer. Abençoa a vida de Larissa, também Flávio, que não está aqui, Amanda, Cláudio. Senhor Deus, abençoa a vida desses irmãos, Pai. E dos demais irmãos que estão se chegando conosco, Tiago e Isis, seus filhos, também Elvis e Elisandra, Senhor Deus, seus filhos. Abençoa a vida deles. Permite que essa semana possamos ter uma semana proveitosa de imitação do Senhor Jesus, busca, sede e fome da Tua Palavra, possamos, Senhor Deus, refletir o caráter de Cristo, mortificando o pecado, vivendo para Ti, possamos desejar a Tua vinda, dizendo Maranata todos os dias, e possamos falar de Jesus para pelo menos uma pessoa todos os dias, e fazermos discípulos. Em nome de Cristo oramos. Amém.